está no ar e hoje a gente vai falar sobre como empreender no setor cultural. Quais são os desafios, contando a história da Andréia Mendes, que é produtora cultural aqui em Campinas, mas não trabalha só aqui não. Andréia, seja bem-vinda ao nosso programa. Conta para nós como surgiu essa ideia de empreender culturalmente. O que você fazia antes? Qual é a sua trajetória? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar nesse programa Ser Empreendedor, que é extremamente importante para a nossa classe, né? Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Até o momento de chegar no campo cultural e principalmente na indústria criativa, né? Nesse mercado tão importante para a sociedade. Eu sou uma retirante nordestina, vim para aqui ainda adolescente, meu pai veio para a ocupação ali do Parque Osiel, complexo do Osiel, e a minha trajetória foi pautada na educação e graças à oportunidade que os meus pais me deram, incentivo à educação, eu fui galgando espaço no mundo corporativo, cheguei até a área executiva dentro de empresas multinacionais. Porém, há 12 anos atrás, eu entendi que eu já tinha cumprido as minhas necessidades primárias enquanto uma pessoa que vem de uma classe inferior. E eu sempre tive uma sede muito grande de trabalhar com o social. Mesmo nessas empresas, nesses espaços onde eu trabalhei, eu sempre fiz esse trabalho, mas de forma muito pontual, né? E eu entendi que eu precisava resolver algo interno, que era devolver para a minha comunidade o sustento que ela me deu para eu poder chegar aonde eu estava naquele momento, né? E aí eu abri mão de tudo. Pediu as contas? Pedi para me mandarem embora. Eu tinha uma filha adolescente, né? Sou mãe solo, eu acho que é muito importante falar isso. Quando eu entendi que a minha filha estava encaminhada, ela cobrando muita presença física ao invés dos bens materiais, eu entendi que eu estava na hora de mudar a chave, né? Estava na hora de fazer algo por mim que ia reverberar nela e reverberar no mundo. E assim foi. Então, mas nesse campo corporativo era na área cultural ou não tinha nada a ver? Nada a ver. A minha área anterior era a área de tecnologia. Trabalhava na área da tecnologia, trabalhava tanto, né? Cheguei a trabalhar do básico, de empacotamento até a área executiva, mas nesse campo tecnológico, né? Então, esse é o meu caminho, assim, primário, graças à possibilidade de entender que a informática era importante desde a minha infância na Bahia, eu já estudava informática, né? Os meus pais entendiam isso. E então a minha caminhada foi essa, inicial. Sim. Quando você mudou a chave, já de cara você pensou, vou fazer alguma coisa na área cultural? Ou como foi esse despertar? Foi exatamente isso. Eu sabia que eu iria para as artes visuais. Mas eu queria ser educadora, Mirna, como eu falei aí, né, nesse processo. Eu tinha desejo de fazer a transformação dentro da minha comunidade. Dentro daquele lugar. Pensou em um projeto para o Parque Osiel mesmo? Para o Parque Osiel. Então, no meu plano inicial estava pautado ações sociais dentro do Complexo Parque Osiel, mais especificamente do Monte Cristo. Tá. Porém, quando eu entro na universidade, eu acesso a gama de áreas que as artes visuais proporciona e o grande abismo que existe entre a população pobre e esses espaços. Então, naquele momento, eu entendi, poxa, é muito mais do que eu pensava e eu posso impactar muito mais. Na verdade, eu estou falando isso agora, né? Eu não tinha essa consciência, na realidade. Eu fui tendo no processo. Você tinha uma consciência de comunidade, mas não inicialmente uma consciência social, digamos assim, do todo. Do todo. Eu não tinha uma consciência de que a arte poderia impactar tão mais do que simplesmente pelo o pouco que eu estava pensando em fazer, dar uma oficina de desenho de pintura na comunidade. Era muito mais que isso. E qual foi, então, o planejamento e a ação? Perfeito. Eu falo que eu tive a possibilidade de beber de muitas fontes, né? Então, ainda na faculdade, eu fui fazer estágio no campo da arte e educação. Então, fui para dentro de um espaço de arte, de uma galeria de arte.
E ali eu conheci artistas nacionais e internacionais, curadores, galeristas e públicos diversos. Sim. E eu passei, o primeiro passo desse planejamento foi a análise do público, a análise desse mercado, e entendendo justamente que havia um buraco, que havia uma carência para que o nosso povo acessasse a arte. Sim. Então, assim nasce a Pretação. A Pretação nasce do meu entendimento que não existiam ali nenhum tipo de esforço para que as produções pretas estivessem naquele espaço, para que os artistas pretos fossem legitimados, para que o público negro e periférico acessasse aqueles espaços e se sentissem pertencentes. Mas como que você conseguiu passar toda essa questão do mérito para o mundo dos negócios? Porque, afinal de contas, você passou a depender exclusivamente da sua renda desse trabalho. Como que foi planejar isso? Ou não foi planejado, eu comecei a fazer e depois eu fui trilhando os caminhos? Eu acredito que no primeiro momento ele foi surgindo espontaneamente, não houve um planejamento, porque a Pretação nasce em 2015, né? Sim. Então, esses 2 primeiros anos, ela nasce da necessidade de eu, com os projetos pequenos, querer apresentar para os espaços e não ter ali um CNPJ que eu pudesse apresentar. Quando eu começo a apresentar esses projetos e começo a ver o impacto, aí eu começo esse planejamento. Aí você fala, eu tenho que virar MEI, por exemplo. Agora eu tenho que virar MEI, tanto que eu fiquei MEI só 1 ano. Porque depois eu entendi que eu poderia impactar ainda mais contratando educadores, formadores, artistas para desenvolverem os trabalhos comigo. Hoje você é o quê? Simples? Hoje eu sou ME. ME, né? E estou no processo de transição para limitada já. Para limitada já. O que é isso para quem não está em casa assistindo? Qual que é a questão de contratação ou a questão de pensar em faturamento? O que muda? Porque a gente sempre fala muito de MEI, que tem um limite. Como que é isso? Exatamente. O MEI tem um limite, o ME. Então, nós estamos falando de 2 categorias ligadas ao empreendedorismo individual. Tá. Né? Então, eu era uma empreendedora individual e depois eu passo a ter uma empresa individual, que eu posso contratar várias pessoas, mas que também o capital é pequeno, é limitado, né? E aí, quando eu faço agora essa outra transição, é que eu vou alcançar um espaço um pouco maior e impactar muito mais as pessoas, né? Entendi. E nesse meio tempo, claro que você falou, eu impactei as pessoas, mas também quando você parte para esse processo de contratar educadores e outros profissionais, que impacto isso você percebeu que você gera também na vida dessas pessoas que muitas vezes também precisa desse trabalho para garantir a sua renda? Perfeito. Eu percebo assim que tem 2 formas de impactar as pessoas, né? Você impacta logo de imediato financeiramente, porque você está gerando renda, né? Então, por isso que é importante frisar sempre que a nossa área cultural ela é responsável por uma gama, né, de suportes para muitas e muitas áreas. Então, eu acredito que no primeiro momento é o impacto financeiro, mas depois é um impacto mesmo social. Porque quando eu contrato educadoras negras e negros, eu estou possibilitando também que ao momento que essas pessoas entrem nos espaços, quem visita aquele espaço ou quem acessa o trabalho delas, seja em uma oficina, seja como um educador dentro de uma exposição de arte, ela se sente pertencente. E esse educador, ele se sente também ali preparado, apto para receber esse público, né? Então, por isso que eu falo que é um impacto financeiro, mas há um impacto social na formação de repertório do público. Que é o empreendedorismo com propósito. Com certeza. Eu me leio como uma empreendedora social. Sim. E hoje, para a gente entender qual é o seu negócio, as pessoas já viram aí algumas imagens, mas inicialmente, você lembra qual foi o seu primeiro negócio, o seu primeiro, digamos, a sua primeira ação, já que você recebeu uma grana disso? Você lembra? A primeira ação que eu recebi grana foi na área de educação, né? Da arte e educação. Então, como eu te falei, que era educadora. Que eu era educadora. Eu fui para dentro de uma galeria de arte. Como Pretação, eu tive a grande honra de receber o meu primeiro
pagamento que impactou a mais de 30 pessoas, numa rede de mais de 30 pessoas, né? Então não foi um dinheiro que veio para a Andréia, que foi distribuído em muitas mãos, diretas e outras tantas indiretamente. Foi um edital que eu consegui, né? A Pretação conseguiu ser aprovado, um edital estadual do Espaço Galeria do SESI Campinas. Então isso foi para mim muito importante, principalmente porque eu estava naquele momento submetendo um projeto de arte africana. Sim. A primeira vez que o SESI recebe arte africana, né, dentro das galerias, então foi importantíssimo. E o SESI, que é uma instituição renomada, algo muito bom para o seu currículo. Com certeza, com certeza. E hoje, o que você tem feito, Andréia? Poxa, eu já tenho, assim, é importante falar que a Pretação hoje, ela desenvolve várias áreas, né? Nós temos muitas competências aí, desde o campo artístico, né, que é formação, agenciamento de artistas, organização de exposições de arte, temos as formações em escolas, que provavelmente vai passar aí para as pessoas conhecerem, que eu já atuo há 7 anos, com um número de educadores das múltiplas áreas, assim, desenvolvendo temas ligados às relações étnico-raciais. A gente tem aqui no fundo, inclusive, um material, me conta um pouquinho, porque parece que além dela fazer todo esse trabalho com as outras pessoas, você também tem os seus processos criativos. Sim, conta pra mim. Sim, além de tudo, eu sou artista, né? Desenvolvo trabalhos no campo da performance, da pintura, do desenho, da escultura. Então, essa pintura aqui ao fundo é uma pintura minha, essa escultura também, essa outra escultura. E tem esses 2 materiais aqui, que também são bem importantes para mim. Esse livro, que é uma ilustração que eu fiz o ano passado. É importante falar que são obras de arte, né? Eu fiz cada página uma obra de arte que se transformou nesse livro. Certo. É um livro do Hauer e eu tive a honra de ser ilustradora dele. Sim. E esse aqui é um livro da Unicamp, que também para mim foi um presente, né, que eu recebi em 2021. Eu fui convidada para pensar o projeto gráfico do livro e aí eu propus, né, para a equipe, junto com a equipe, uma diagramação falando da minha pesquisa sobre a Adinkra, né? A Adinkra é uma escrita africana do povo Akan. E também eu lanço aqui a possibilidade das pessoas conhecerem as obras do Instituto Cultural Babatologia, que eu acabei de falar para você aqui da minha primeira exposição no SESI, foram essas obras. Ah, tá. E é do Babatologia que tem aqui em Campinas, que a gente, inclusive você que assiste a TV Câmara Campinas, a nossa equipe do Câmara Notícia, nós já fizemos links lá, já mostramos a preciosidade e tudo que tem ali é muito importante. Depois vou pedir até para a produção colocar aqui o endereço de lá, que, gente, vale a pena conhecer. E também tem uma coisa, se você assiste o Câmara Notícia, a gente está aqui no Ser Empreendedor, mas você também já apareceu numa recente exposição que está acontecendo no Parque Osiel. Conta dessa ideia para nós. Exatamente, é o nosso último trabalho, né? É um trabalho que está sendo desenvolvido na comunidade, no complexo do Parque Osiel, no Monte Cristo e no Parque Osiel, nesse momento. É uma ocupação artística que vai ficar o ano inteiro lá, onde artistas renomados estão ocupando paredes, muros da comunidade com obras em grandes dimensões e também os artistas da comunidade também ocuparão essas paredes e também terão os seus trabalhos ali inseridos, né? Então, o nosso objetivo é esse, além de oficinas culturais e artísticas que acontecerão durante esse processo. Quando a gente pensa em todo esse processo, como você me disse, eu sou empreendedora social, e no planejamento disso, como é a empresária Andréia, que lá atrás teve essa ideia de transformação de uma comunidade e que hoje precisa, claro, manter essa essência, mas precisa pensar no ponto de vista do negócio. Como é isso para você?
Sim, eu acho que a minha possibilidade de ter vindo do mundo executivo já me dá uma bagagem, né? Então eu já tinha esse conhecimento, por exemplo, de planejar o negócio, de tentar pensar o futuro. Então são passos, né? Eu entendo que no primeiro momento eu dei um passo reduzido, com foco em alguns lugares. Eu acho que o grande desafio de uma mulher negra, empreendedora, que vem de onde nós viemos, é de entender que tudo que nós fazemos, ele gera um impacto na sociedade. E ele, principalmente, precisa gerar um impacto direto na gente. Sim. Eu tenho feito o exercício de manter, né, a proximidade do meu trabalho com o meu ser, né, que veio lá de trás, para que eu não perca a minha essência, a minha missão enquanto empresa, enquanto lugar social, sabe? Sim. E eu acho que isso é que está levando a Pretação aonde ela está. E em breve terá grandes notícias aí que a gente trará. E como foi para você? A gente sabe que o setor cultural foi um dos mais, digamos que, afetados durante a pandemia da Covid-19. E como foi para você, Andréia, empresária, passar por aquele período? Muito difícil. Eu confesso para você que eu tive a possibilidade ali, o desejo de encerrar um ciclo, sabe? Foi muito, muito difícil, mas eu tive o entendimento que não era esse o caminho, que eu precisava insistir um pouco mais e tinha essa incerteza, né, de quando terminaria e tal, então eu fui resistindo. E em 2021, surgiu um trabalho muito legal, eles nos contrataram para fazer um acervo, que também é importante falar aqui, que é um acervo importante de Campinas, que é o acervo lá do Cândido Ferreira, do Museu Vivo do Cândido Ferreira. Eu tive a honra de poder assinar aquele acervo. E, então, naquele momento, conseguiu pelo menos garantia. Não, a Pretação vai conseguir pagar os impostos, a Pretação vai se autossustentar minimamente. E o que eu via que não tinha necessidade de estar, por exemplo, um lugar fixo dentro de outro espaço, nós fomos tirando, entendeu? Inclusive você comentou até já comigo que naquele momento, olha, eu vou fechar o escritório e fazer um outro modelo de atendimento. Exatamente. Aí ficamos tudo no virtual, porque já era assim, né, que estava na pandemia. E é um modelo que meio que veio para ficar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. O que for necessário, você estar em campo, você ter um diálogo direto com a pessoa, você vai fazer esse trabalho, né? Mas, principalmente na minha área, o meu trabalho é desenvolvido no campo. Então, ter um lugar fixo é importante, mas muito mais é eu estar, a equipe estar atendendo nos espaços. E a Andréia já deu um spoiler aqui, dizendo que está passando, inclusive, a empresa para um outro passo, para esse modelo simples, que é, né, uma nova virada de chave. Além disso, tem algum plano para o futuro de crescimento que você possa aqui contar para a gente? Nós estamos agora numa próxima etapa, ampliando o mercado. Assim, o meu sonho era entrar no mercado da capital, né, e estou tendo essa oportunidade nesse momento, então em breve aí eu trago mais informações para vocês, com certeza, mas de início, assim, as expectativas são as melhores, é trabalho de impacto social, que serão desenvolvidos em comunidades e com certeza iniciarei esse trabalho lá e também trarei para a cidade de Campinas. Quer dizer, sem esquecer aqui da gente. Nunca! Com certeza, o meu trabalho, o meu solo acolhedouro é a cidade de Campinas, é a cidade que estará sempre comigo, independente de onde eu esteja. Tá certo, então. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço, Ser Empreendedor, agradeço vocês pela oportunidade, a todo mundo que está aí nos acompanhando. E olha, e antes da gente ir para o intervalo, você vai ficar aí com as dicas de livros e também um filme sobre empreendedorismo para inspirar você. Até já! A gente começa com Gestão e Produção Cultural em segunda edição revisada e ampliada.
O livro tem o propósito de contribuir com quem trabalha ou deseja trabalhar nas áreas de comunicação, cultura e arte, por meio de projetos ou da realização de eventos culturais e artísticos. O conteúdo desta obra aborda diferentes aspectos inerentes à gestão e à produção cultural. Para que os agentes culturais consigam apresentar os projetos, o livro trata desde o surgimento das primeiras ideias, que podem ser compiladas num briefing, à escrita formal, com todas as suas etapas. Dimensões da cultura, políticas culturais e seus desafios. Ao traçar um olhar sobre a cultura como objetivo de gestão pública, o livro aborda a dimensão econômica da cultura como geradora de riquezas para o país, além de propor uma abordagem de política cultural pautada pela sociologia da cultura e apoiada em informações socioeconômicas sobre as práticas culturais dos indivíduos. E como foco não só na produção, mas na recepção da cultura, a obra cobre diversos aspectos da gestão cultural, como os arranjos institucionais, a formação de gestores e de públicos, os instrumentos de financiamento e a articulação de políticas culturais transnacionais. O filme De Porta em Porta, de 2002, conta a história do vendedor com paralisia cerebral Bill Porter, que deixa como legado principal que, por maior que seja a dificuldade, sempre há como superá-la. A dica da mãe do personagem, tenha paciência e seja persistente, talvez seja uma das mais batidas orientações dadas a quem é empreendedor e talvez seja uma das que mais tem aceitação e ajude a dar resultados. A história passa 6 lições claras que devem ser levadas em conta por qualquer pessoa ou organização que deseja obter sucesso naquilo que faz, independente do que seja. Segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando de como é empreender no setor da arte e cultura. Agora, nós vamos conversar com a galerista Lívia Douglas, ela que está há 15 anos no mercado e vai falar um pouco dessa questão para a gente. Lívia, conta para nós, primeiro, como foi o seu início, essa história de empreender e essa opção por ser galerista. Sim, eu não estava trabalhando quando eu comecei, eu estava num tempo sabático, eu costumo falar, fazia 1 ano que eu não trabalhava. Antes você fazia o quê? Eu fiz rádio e televisão, trabalhava em televisão, em rádio, e aí foi numa separação, eu tinha me separado, mudado de apartamento, e fiquei um tempo sabático, assim, pensando o que eu faria, se eu queria continuar em televisão. E aí eu fui assistir um leilão de arte, e foi nesse leilão que tudo começou. Eu vi todos aqueles nomes no leilão, eu falei, como é que eu não conheço todos esses artistas e nomes que a gente tem que conhecer, né? Mas você então já gostava de arte? Ah, sim, esse flerte com arte, eu acho que outras vertentes de arte, como teatro, literatura, eu sempre gostei, sempre tive quadros em casa, né? Sim. Mas não, nada aprofundado. Gostava, mas não entendia muito, né? Não conhecia os nomes dos artistas. E aí foi nesse leilão que eu comprei uma obra de arte e no dia seguinte eu já comecei a visitar os artistas. Eu não sabia o nome marchand, a gente fala, né, antes de galerista é marchand ou art dealer. E eu dizia para eles, eu quero trabalhar, eu sabia que eu queria estar no meio das obras de arte. Sim. E aí comecei a visitá-los, eles começaram a consignar as obras para mim. Mas já logo no início você formatou esse modelo, como foi pensar em trabalhar com isso? Você primeiro foi fazer uma pesquisa de mercado, conta pra gente. Eu lembro que nessa época eu ficava assim 24 horas não, mas como se fosse 24 horas na internet, assistindo os leilões, acessando o site das galerias, pesquisando mesmo o mercado, né? Sim. Tentando conhecer, porque eu acho que leva bastante tempo para você identificar uma imagem ao artista, de você bater o olho e falar,
isso aqui é Burle Marx, isso aqui é Alfredo Volpi, isso aqui é Tarsila do Amaral. Depois de um tempo você bate o olho, você é um artista consagrado, você liga a imagem ao artista. Sim. Então, eram, assim, estudando e ao mesmo tempo já trabalhando. E dá para lembrar, Lívia, da sua primeira curadoria? Como que foi isso? Conta pra gente. Você chegou no artista, como que foi esse processo para os artistas e você se vender de certa forma também, né? Sim. Eu era relativamente nova para esse mercado, que nesse mercado tem galeristas com mais idade, mais tempo de mercado, às vezes, sei lá, 30 anos de mercado, né? Sim. Não vou dizer que existe um preconceito, mas eu não encontrava pessoas da minha idade naquele mercado. Não posso dizer que houve uma dificuldade, porque eu acho que os artistas estão sempre esperando mais alguém que possa vender a arte deles, e eu acho que esse olhar que a gente tem de achar muito bonita a arte do artista, né? Esse brilho que a gente tem no olhar quando gosta da arte do artista é o que os deixam vaidosos, é o que eles gostam. Sim. Então, não tive dificuldade para ter esse contato com eles e conseguir os representar e ter as suas obras para vender. E essa história começa onde? Em Campinas ou em São Paulo? Em São Paulo. Você morava lá nesse período? Nesse período eu morava lá. Certo. E a gente está gravando aqui o Ser Empreendedor em um espaço em Campinas, que você também tem uma parceria. Como surgiu isso, esse novo modelo também de trabalhar? Sim. Eu nunca tive uma galeria física que fosse só minha e eu não tenho esse objetivo até hoje, né? Eu sempre tive parceria com outros locais, tanto em São Paulo, nesses 15 anos, e em Campinas também. Então, quando eu voltei para Campinas, tive parceria em alguns lugares que inclusive já fecharam, e esse é um dos lugares onde tem os móveis à venda e tudo que tem na parede são obras da galeria. Então fizemos aqui exposições, algumas curadorias, e é o formato que eu gosto, porque eu acredito eu gosto dessa questão da arte já ambientada, né? Que o cliente entra como se ele estivesse em casa já. Eu acho que ele consegue visualizar a arte já ambientada, como se fosse na casa dele. E quais foram os grandes desafios nesses 15 anos? Eu acho que conquistar a credibilidade, porque a arte precisa de credibilidade para você estar vendendo algo que é autêntico, né? Que não é... Existe toda a questão de falsificação, de quanto mais você trabalha com um artista consagrado, então é a sua credibilidade. Conquistar clientes, eu acho que, claro, com todo mercado que trabalha com vendas, é um cliente específico, é um cliente, os grandes colecionadores, que às vezes tinham mais cultura, não, eu digo mais conhecimento no começo do que você. Então eu aprendia com o cliente. Muitas vezes eu tinha que ficar poucas palavras, mais quieta. Hoje em dia não, entendeu? Mas no começo eu me lembro muito disso. Sim. E aí, nessa trajetória, a gente não pode esquecer, Lívia, que nós tivemos o período da pandemia. Sim. E eu tenho aqui alguns dados que foram, inclusive, enviados pela produção, olha, que a gente teve aqui. Foi um estudo divulgado que falou o seguinte, que o mercado de arte global, em 2022, ultrapassou as vendas da pré-pandemia. Olha, somaram 70 bilhões de reais, um aumento de 3% em relação a 2021 e superior ao que foi apresentado em 2019. Mas em contrapartida, por exemplo, a gente tem aqui dados que falam das incertezas para as pequenas galerias. Por quê? Porque elas tiveram um impacto negativo nesse sentido, porque as pessoas que frequentam essas pequenas galerias deixaram de ir até o local e também deixaram de comprar nesse período, justamente por conta das incertezas da pandemia naquele momento, principalmente naquele pico lá em 2020. Para você, como foi? Foi o período que eu acho que eu mais vendi arte, porque foi um período que as pessoas estavam em casa, elas voltaram seus gastos
para tudo que envolve construção, decoração, elas perceberam, não sabia quanto tempo elas teriam que ficar em casa, né? Começaram a andar Queriam tornar aquele ambiente mais agradável, né? mais agradável, viram quanto tem valor aonde a gente vive, né? Então foi a época que eu mais vendi. Eu já tinha uma presença digital forte, que eu vim trabalhando desde o começo. Ah, então você já estava no digital. Exatamente, não foi surpresa para mim, né? Então, enquanto outras galerias talvez tiveram que correr atrás disso, fortificar o Instagram, abrir um e-commerce, né? Fazer um site melhor, que isso leva tempo, né? Às vezes vai fazer um site, leva, sei lá, 3 meses para colocar no ar. Sim. Eu só tive que intensificar ali o meu trabalho. Então, para mim, foi a época que eu mais vendi arte. Ficou em home office. Sim. Quando a gente pensa nesse novo mercado, apesar do pico da pandemia ter passado, inclusive a gente já teve aí pela Organização Mundial de Saúde o término da pandemia, como a gente pode pensar nesse mercado com esse olhar também para o cliente que está sempre ligado nas questões digitais, na internet? Eu acho que a maravilha das vendas de arte por internet é que o cliente, eu vendo muito para clientes que estão comprando arte pela primeira vez. E como eu tenho artes de vários preços, eu tenho pessoas que compram lá do Maranhão, do Piauí, você vê que ele compra pela primeira vez, está acompanhando ali pelo Instagram e ele está acompanhando há meses, ele fala, é hoje que eu vou comprar a primeira obra de arte. Se arrisca numa obra ali de arte de preço mais acessível. Sim. Então eu sinto chegando a pessoas que nunca pensaram em comprar uma obra de arte. E quando a gente pensa no seu lado empresária, né? Quando você começou, você era MEI? Eu comecei como MEI. E hoje? Hoje é o Simples. Simples. Mas como que funciona isso? Você compra essa obra e revende? Ou não, você tem aí uma parceria com o artista e esse material é consignado? Como que funciona? Então, no começo era tudo consignado, né? Porque eu não tinha a possibilidade de ter um acervo. E também estava engatinhando, né? Vendo como seria. Só que o consignado tem as suas... sei lá, tem as obras consignadas do artista, você deve satisfação para ele, né? Às vezes o artista tá depois de 15 dias já perguntando, vendeu, não vendeu? E com o tempo eu fui começando a comprar peças para o meu acervo, e esse acervo foi crescendo, e hoje eu não trabalho com nada consignado. Você tem uma média de quanto no seu acervo, em quantidade de peças? 3.000 peças. 3.000 peças. E quem são esses artistas? Desde novos artistas, pessoas que estão começando, até os renomados. Como que você faz essa avaliação e essa peneira, digamos assim? A maioria dos artistas já são artistas consagrados. Eu costumo falar que artistas assim que dispensam a apresentação. São obras em papel, são tiragens, são gravuras, né, em diversas técnicas. Gravuras raras. Muitas, assim, às vezes décadas de 70, décadas de 80, então são fruto de muito garimpo no meu dia a dia. Então, Alfredo Volpi, Burle Marx, Geraldo de Barros, são diversos artistas e parte do acervo de artistas em ascensão. Artistas que eu aposto até para o site ter artistas com preço mais acessível. E nesse período? Tem duas coisas. Primeiro, você teve que fazer algum tipo de curso ou qualificação do ponto de vista da profissão, de ser galerista, merchan, e também do ponto de vista empresarial, como gerenciar meu negócio, precificar e tudo mais. Você chegou a buscar esse tipo de qualificação ou foi o dia a dia que te ensinou? Olha, eu acho que com certeza o dia a dia, eu cheguei a fazer um curso, eu não vou me lembrar agora se é o Senac, aquele modelo Canvas, né, que te ensina, mas para ser bem honesta, eu acho que eu nem segui as coisas. Foi uma semana de curso bem intensivo para ver se dava uma injeção de ânimo no negócio, mas eu atribuiria, eu acho que ao dia a dia mesmo. Ao dia a dia. Eu acho que é como faculdade, né? A gente aprende coisas que não substituem a faculdade, mas eu acho que o dia a dia,
Porque eu acredito que o meu mercado, como outros também, tem coisas que ninguém te contam, tem coisas que o Google, essas informações não vão estar no Google e nem os seus colegas de trabalho vão contar. Você vai descobrindo no dia a dia mesmo, né? E como você consegue, então, pensar na Lívia empresária, que tem que também separar essas contas do dia a dia? Porque quando a gente conversa com muitos empreendedores, o grande desafio é justamente fazer essa separação das contas pessoais e da conta profissional. Você consegue fazer isso tranquilamente? Não. Não. Eu não consigo. Eu estou nessa fase de tentar separar. Porque o trabalho é minha vida. Então, eu injeto ainda muito, né, na minha empresa. Sim. E eu acho que a arte é um bichinho que pica. Como eu vivo do garimpo de arte, você vê uma oportunidade, você não quer deixar passar, porque você sabe, se você deixa de comprar algo que é legal, essa oportunidade realmente passa. Não que não vão haver outras, mas aquela oportunidade você deixou passar. Então é difícil. Então tudo que eu posso, eu ainda estou numa fase de investir bastante. Tá, você veio para o mercado de Campinas quando? Eu voltei em 2014. Já faz um tempinho, quase 10 anos. Então. E você continua sempre investindo, tanto nesse espaço, na sua atividade aqui, quanto na capital. Sim. E o que é esse investimento? É você vender, por exemplo, um quadro e a parte daquele dinheiro serve para comprar uma outra obra? O que é isso, quando a gente pensa no campo das artes? Porque quando a gente fala em outros setores, é muito mais fácil. Olha, eu vou comprar os ingredientes para fazer uma nova tiragem, um novo produto, etc. No seu caso? Eu acho que o principal, com certeza, é a aquisição das artes, da obra de arte. Aí entra uma outra questão, que é a moldura, que parece uma coisa, né? Mas hoje é muito caro. Para você ter uma ideia, as molduras hoje elas saem no mínimo R$800, depende do tamanho. Sim. Mas hoje R$1.000, eu tô falando de preço assim, para galerista. Certo. Né? A 1.400, então não é algo barato, a gente faz em quantidade. Sim. Então, primeiro a obra de arte, as molduras, e depois para tudo isso funcionar, né? Que é o trabalho de ter essa presença digital, de patrocínios. Nós conversamos antes dessa gravação e você até mencionou que participou de alguns eventos, inclusive voltados à decoração, justamente para sentir o mercado e tudo mais. A participação nesse tipo de evento é essencial? Qual que é a importância disso na sua profissão? Eu acredito que, bom, a arte como decoração, né? Normalmente quem trabalha com arte não gosta muito de ouvir isso, né? A gente não gosta de escolher uma arte que combine com a decoração do ambiente. Normalmente você olha uma arte, você tem que escolher ela porque você gostou e depois você vai ver aonde você insere ela, em que ambiente e tudo mais. Sim. Mas não tem como negar que ela, no dia a dia ela faz parte da decoração, ela é consumida muitas vezes dessa maneira. Então eu acho mais importante participar das mostras para que o cliente enxergue essa arte, como ele pode usar na decoração, ele enxergue a arte inserida na sua residência, no corporativo, aonde quer que seja. Lívia, qual é o futuro do seu negócio? O futuro do meu negócio é levar a arte a todos os estados, ao maior número de pessoas. Lívia, eu agradeço então a sua participação com a gente hoje. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor. Lembrando que você pode ver aí na sua tela o Instagram da Lívia, entrar lá nessa galeria virtual. Fora que, claro, entre no youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você, na nossa playlist do Ser Empreendedor, encontra tantas histórias inspiradoras, assim como a da Lívia e a da Andréia, que participaram do nosso programa de hoje. Até mais!